O vídeo dessa semana eu vou atender o pedido de uma paciente minha que solicitou que eu falasse um pouquinho de pós-operatório. E aí é preciso explicar que ao falar de pós-operatório eu vou ter que falar um pouco de como é o meu pós-operatório, como que eu vou conduzir o pós-operatório. Porque a ideia do canal não é falar do André, é falar de cirurgia plástica de uma maneira geral, né? Tentando mostrar o que é o dia a dia da cirurgia plástica de maneira comum, e não especificamente falando do André Oberlin. Mas não tem como falar de pós-operatório sem falar do meu jeito de conduzir, porque cada cirurgião vai conduzir suas pacientes de uma determinada maneira. Isso é específico. As técnicas cirúrgicas são as mesmas, né? A preparação do cirurgião é uniforme no Brasil todo. Nós temos excelentes cirurgiões em todo o país, mas a maneira de conduzir a sua clínica privada e principalmente o pós-operatório é muito específico de cada profissional. Então eu vou tratar um pouco aqui de como que eu faço isso. E por que essa paciente me pediu para falar desse tema? Porque ela contratou uma profissional para cuidar do pós-operatório em casa, com drenagem, com tape cirúrgico, e houve uma determinada informação conflitante com aquilo que eu havia pedido. Então, é preciso ficar claro que, enquanto cirurgião, eu não posso terceirizar a responsabilidade do pós-operatório. A responsabilidade do pós-operatório é minha, e só minha. Então, alguém que vá cuidar de uma paciente minha para fazer fisioterapia, drenagem, seja qual for o acompanhamento complementar no pós-operatório, terá que trabalhar dentro das linhas, dentro dos limites que eu determinar. Porque, por exemplo, eu sou bastante conservador em relação à mobilização da paciente. Eu não acredito, não aceito a mobilização frequente e recente, precoce, não acredito na recuperação rápida, porque ao longo de 23 anos de especialidade, eu já vi problemas graves acontecer pela precocidade dessa movimentação. Então eu sou bastante conservador nisso. Quem é minha paciente sabe que eu acompanho o pós-operatório de perto, eu vejo todos os curativos, eu tiro todos os pontos, porque é assim que eu sei trabalhar. Quem trabalha diferente, tranquilo, mas eu não sei fazer de outra forma. Eu quero e eu preciso estar presente em todas as etapas para que isso me dê tranquilidade. Então, na verdade, aqui comigo não tem muita democracia na hora de cuidar da paciente. Ou vai fazer como eu quero, ou não vai fazer mais com nenhuma paciente minha. Né? Recentemente eu proibi a entrada de qualquer profissional paramédico na minha sala de cirurgia para dar início ao tratamento fisioterápico no pós-operatório imediato, justamente por essas informações conflitantes. Eu respeito os outros profissionais, respeito as outras profissões, mas desde que a minha também seja respeitada. Então os meus limites precisam ser respeitados. Por que é assim? Porque sou eu que faço a cirurgia. O conhecimento cirúrgico é meu. A responsabilidade médica, inclusive jurídica, é minha. Quando um familiar me entrega a sua mãe, a sua esposa ou a sua filha para uma cirurgia, ele está confiando que eu vou estar presente em todas as etapas e que estarei cuidando dessa paciente em tempo integral. Então a responsabilidade é minha. Só eu vou responder por qualquer intercorrência que haja. Não há como um outro profissional de outra área assumir essa responsabilidade
simplesmente porque não tem a capacidade, por exemplo, de botar a paciente na sala de cirurgia novamente para corrigir um problema. Então, quando der problema, quando der ruim, como dizem hoje em dia, sou eu que serei chamado, a hora que for, de madrugada, no final de semana, para corrigir esse problema. Então, eu não vou terceirizar esse tipo de coisa e não vou delegar os cuidados da minha paciente. Por isso que hoje em dia peço na alta, no dia da alta, na beira do leito, para que as pacientes não façam nada que eu não pedi. Porque realmente existe uma cultura de mobilização muito frequente, né? Uma paciente que operou mama com prótese de silicone começar a mexer os braços antes de 7 dias de cirurgia, eu simplesmente não consigo entender como que isso pode ser fisiológico. Porque se a cirurgia não está nem cicatrizada, vai mexer para quê? Não existe aderência de tecido ainda, então eu preciso de uma imobilização forte para que esse implante não tenha nenhum deslocamento. Como que eu vou mobilizar o braço da paciente tão precocemente? Um outro exemplo, numa cirurgia de abdômen, onde há um tratamento da diástase muscular, uma sutura feita com fio de nylon forte, em 2 camadas, para corrigir a parede muscular da paciente. Por que que eu vou mobilizar esse tronco, rotacionar o tronco antes de 30 dias? Não há motivo para isso. Quem já teve que reoperar uma plástica de abdômen antes de 30 dias sabe que o tecido não está aderido ainda. Se passar o dedo, solta tudo. Não há porquê essa mobilização tão precoce. Os colegas que permitem, que o fazem, eu respeito, mas quando se trata da minha paciente, eu não posso deixar que aconteça algo que eu não acredite. Sou eu o responsável e sou eu quem vai traçar os limites terapêuticos que serão colocados para esse pós-operatório. Dito isso, vamos tratar então especificamente do que é o pós-operatório. Por exemplo, numa cirurgia de mama, como que eu procedo? Como é que é o pós-operatório? Essa paciente vai ficar internada 24 horas, ela só terá alta no dia seguinte, e ela vai para casa com um sutiã cirúrgico e uma orientação minha de que vai ficar com o bracinho quieto durante 30 dias. Muitos vão dizer é muito tempo. Pode ser muito tempo, mas eu prefiro errar pelo excesso de cuidado. Então, eu já vi paciente perder implante de mama por pendurar uma fralda no varal. E eu tenho que proteger a minha paciente da avalanche de informações errôneas e conflituosas que a mídia traz para ela. Então, a conversa na beira do leito é 30 dias de braço quieto, sem grande amplitude de movimento, mas ela vai comer sozinha, ela vai conseguir ir ao banheiro sozinha, mas eu vou pedir para ela não pentear o cabelo, porque esse movimento mais amplo vai tracionar a cicatriz da mama. Se essa cicatriz abrir, a chance da perda do implante é muito grande. E uma cicatriz tensionada vai crescer, ela vai hipertrofiar no pós-operatório mais tardio. Uma cicatriz precisa, para que ela fique boa, para que ela fique de boa qualidade, fininha, pequena, ela precisa de repouso. E o repouso na cirurgia da mama é a menor mobilização dos braços possível durante 30 dias. É assim que eu cuido. Numa cirurgia de abdômen, essa paciente vai ser orientada da mesma forma, mas só que com uma flexão do tronco para manter a cicatriz do abdômen em repouso também. Ela não vai poder pegar peso, não vai fazer força, não vai fazer movimentos amplos, porque essa cirurgia descola toda a parede abdominal. E eu preciso criar uma aderência no pós-operatório para que essa cicatriz fique fixa, fique forte e dê resistência no pós-operatório tardio. Não consigo entender, digo novamente, não consigo entender o porquê da mobilização precoce. E precoce é 5, 7 dias, é extremamente precoce.
Então, todos os colegas com os quais eu converso, os meus colegas mais próximos, pensam da mesma forma. Né? E, com todo o respeito e com as escusas devidas aos profissionais das outras áreas, é preciso dizer que quem controla e quem comanda o pós-operatório, quem vai conduzir o pós-operatório é o cirurgião, porque ele é o único responsável e que pode ser responsabilizado caso aconteça alguma coisa. É assim, essa é a verdade pura. Não tem como ser de outro jeito, pelo menos na minha forma de ver os cuidados com as minhas pacientes.